Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1053. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo, Corinthians e São Paulo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians a equipe teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Segundo jogo, Bahia e Flamengo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bahia a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Flamengo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Terceiro jogo, Juventude e Mirassol pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Juventude a equipe teve uma vitória e 4 derrotas. Já o Mirassol nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Quarto jogo, Ceará e Tombense pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ceará a equipe teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Já o Tombense nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Quinto jogo, Fluminense e Cuiabá pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fluminense a equipe teve 3 vitórias, um empate e 1 derrota. Já o Cuiabá nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Sexto jogo, Palmeiras e Bragantino pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Palmeiras a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Bragantino nos últimos 5 jogos teve 4 empates e 1 derrota. Sétimo jogo, Atlético Mineiro e Internacional pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro a equipe teve 3 vitórias, um empate e 1 derrota. Já o Internacional nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Oitavo jogo, Londrina e Ponte Preta pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Londrina a equipe teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Já o Ponte Preta nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Nono jogo, Grêmio e Fortaleza pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Grêmio a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Fortaleza nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Décimo jogo, Vasco da Gama e Santos pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Santos nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. 11º jogo, Vitória e Atlético Goianense pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vitória a equipe teve 5 vitórias. Já o Atlético Goianense nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. 12º jogo, América Mineiro e Cruzeiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do América Mineiro a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Cruzeiro nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. 13º jogo, Atlético Paranaense e Coritiba pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Coritiba nos últimos 5 jogos teve um empate e 4 derrotas. 14º jogo, Goiás e Botafogo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Goiás a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Botafogo nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.
Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.